Existe um fio ininterrupto de sobrevivência que nos une à primeira centelha de vida, surgida há 4 mil milhões de anos. Um micróbio primordial, flutuando num mundo irreconhecível, e nós. Ambos sobrevivemos. Mas a sua jornada foi através de um inferno planetário. Ele resistiu a um oceano de magma incandescente, à transformação química de toda a atmosfera e ao aprisionamento da Terra numa bola de gelo colossal. Durante 96% da sua história, este planeta foi um lugar onde a existência era um milagre improvável. Os oceanos ferviam. O ar era uma mistura tóxica e irrespirável. Continentes inteiros derretiam e reformavam-se numa dança geológica violenta. A vida, frágil e tenaz, foi quase aniquilada, repetidamente. Pelo menos 10 extinções em massa, 10 momentos em que a tapeçaria da biologia foi desfeita, forçando um recomeço a partir de quase nada. Como é que bactérias unicelulares, invisíveis a olho nu, deram origem à magnificência dos dinossauros? E por que é que essa odisseia evolutiva exigiu 4 mil milhões de anos de provações cataclísmicas? Há 4.500 milhões de anos, a Terra nasceu. A sua superfície não era terra, nem água, mas um oceano global de rocha derretida, com temperaturas que atingiam milhares de graus. Sem atmosfera, sem água, apenas fogo e pedra. Lentamente, o planeta arrefeceu e uma primeira atmosfera, uma mortalha venenosa de metano e amoníaco, envolveu o globo. Oxigênio. Zero. Então, a água chegou. Talvez trazida por cometas de gelo, projéteis cósmicos que bombardearam o jovem planeta, ou talvez libertada das profundezas da própria Terra. Um oceano primordial formou-se. E foi nesse oceano que, há 3.500 milhões de anos, surgiram os primeiros organismos. Entre eles, as cianobactérias. Estes seres microscópicos realizaram uma proeza que mudaria o destino do mundo. Inventaram a fotossíntese, aprendendo a colher energia diretamente da luz solar. Prosperaram, enchendo os mares. Mas esta inovação tinha um subproduto perigoso: o oxigênio. Para a vida anaeróbica da época, o oxigênio não era o sopro da vida, era um veneno corrosivo e letal. Há 2.500 milhões de anos, começou a grande oxidação. Foi a primeira extinção em massa, orquestrada não por um asteroide, mas pela própria vida. O oxigênio reagiu com o metano na atmosfera, eliminando um potente gás de efeito estufa. A temperatura do planeta mergulhou. A Terra transformou-se numa bola de neve. Há 750 milhões de anos, o mundo estava coberto por uma carapaça de gelo com quilômetros de espessura. A temperatura média variava entre 20 e 70 graus negativos. Mas mesmo neste deserto gelado, as cianobactérias sobreviveram, encontrando refúgio em bolsas de água líquida sob o gelo. A libertação veio do fogo. Vulcões irromperam através do gelo, expelindo dióxido de carbono para a atmosfera. O efeito de estufa foi reativado. O gelo começou a derreter. A Terra, mais uma vez, provou que as suas maiores crises não são pontos finais, mas sim os catalisadores para o próximo, e ainda mais extraordinário, capítulo da vida. Mas para as cianobactérias, a transformação do mundo era apenas o começo. Na esteira da grande glaciação que elas próprias provocaram, um legado tóxico deixado para trás, o oxigênio, tornou-se a chave para uma nova era. Alguns micro-organismos, em vez de sucumbirem a este veneno, aprenderam a usá-lo. Eles inventaram a respiração. Este novo processo metabólico era uma revolução energética. A respiração celular libertava 18 vezes mais energia a partir dos mesmos nutrientes. O mundo microscópico estava prestes a dar o seu maior salto evolutivo. E então, nas profundezas do tempo, ocorreu um dos eventos mais transformadores da história da vida. Uma aliança improvável. Células ancestrais, em vez de devorarem as suas presas, incorporaram-nas num pacto de cooperação mútua. Uma antiga arqueia fundiu-se com uma proteobactéria, num ato de simbiose que mudaria o destino do planeta. As proteobactérias evoluíram para se tornarem as mitocôndrias, as centrais elétricas que, ainda hoje,
pulsam no coração de cada uma das nossas células, produzindo a energia que nos anima. Assim nasceram os eucariontes, os nossos mais distantes antepassados. Esta nova complexidade celular abriu o caminho para a multicelularidade, para a especialização e para a criação de formas de vida cada vez maiores e mais complexas. Durante centenas de milhões de anos, a vida experimentou em silêncio. Mas, há 538 milhões de anos, os oceanos primordiais tornaram-se o palco de um evento sem precedentes: o início do período Câmbrico. Aconteceu uma explosão de diversidade biológica. Num piscar de olhos geológico, talvez apenas 10 a 20 milhões de anos, quase todos os principais filos de animais que conhecemos hoje surgiram de repente. A vida inventou os esqueletos, as conchas, as carapaças e os ossos. Os oceanos, antes dominados por formas de vida moles e simples, passaram a ferver com uma complexidade nunca antes vista. Trilobitas, com as suas carapaças segmentadas, patrulhavam o leito marinho. Criaturas bizarras, como a Hallucigenia, flutuavam, um enigma de espinhos e pernas finas. Mas o predador supremo deste mundo era o Anomalocaris. Com quase 1 metro de comprimento, os seus enormes apêndices de captura e uma boca circular, armada com placas afiadas, eram projetados para um único propósito: esmagar as defesas dos trilobitas. No meio deste frenesim evolutivo, surgiram também os primeiros cordados. Criaturas modestas, mas que carregavam em si o projeto para todos os vertebrados futuros. Toda esta exuberância, no entanto, estava confinada ao berço aquático. A terra firme permanecia um deserto estéril. Mas em breve, tudo iria mudar. No período Ordovícico, as plantas iniciaram a sua lenta e corajosa conquista das zonas costeiras. Musgos e líquenes, os primeiros pioneiros, agarraram-se às rochas rus, começaram a fazer incursões tímidas para fora da água. Mas a vida enfrentaria um teste brutal. Na fronteira entre o Ordovícico e o Silúrico, uma extinção em massa varreu o planeta, eliminando cerca de 60% de todas as espécies. A vida, no entanto, resistiu. No período Silúrico, a conquista da Terra tornou-se permanente. As zonas costeiras cobriram-se de um tapete verde de musgos e surgiram as primeiras plantas vasculares, capazes de se erguerem do solo. E nos mares, uma inovação mudaria as regras da predação para sempre: os primeiros peixes com mandíbulas. O verdadeiro florescimento dos peixes, contudo, ficaria conhecida como a Idade dos Peixes. Os reis indiscutíveis destes mares eram os placodermes, peixes couraçados com placas ósseas em vez de escamas. E entre eles, o Dunkleosteus era o titã. Com até 10 metros de comprimento e um peso de 4 toneladas, este predador não tinha dentes, mas sim lâminas ósseas autoafiáveis, capazes de partir qualquer coisa ao meio. Era o senhor absoluto dos mares devônicos. Mas o evento mais transformador do Devônico não aconteceu na água. Os primeiros vertebrados estavam a preparar-se para sair dela. Peixes com barbatanas lobadas, carnudas e com uma estrutura óssea interna começaram a explorar as águas rasas. A evolução, paciente e implacável, transformou essas barbatanas em patas. Os primeiros tetrápodes, os pioneiros de 4 membros, deram os seus primeiros e vacilantes passos em terra. No final do período, a terra já não era estéril. Estava coberta pelas primeiras florestas do mundo. Fetos gigantes e licopódios erguiam-se a 30 metros de altura, criando um novo ecossistema denso e sombrio. Na sombra deste novo mundo verde, os primeiros anfíbios escondiam-se, respirando um ar que os seus antepassados nunca conheceram. A vida tinha conquistado a Terra, e com ela, abriu um novo capítulo na sua longa e imprevisível jornada. Um capítulo cuja continuação estava apenas a começar. A Terra transformava-se num mundo irreconhecível, um único e colossal bosque. Há cerca de 359 milhões de anos, o planeta mergulhou no período Carbonífero. Toda a sua superfície continental, banhada por um clima quente e úmido, foi conquistada por uma vegetação luxuriante e desmedida. Florestas densas e pântanos intermináveis dominavam a paisagem.
Cavalinhas gigantes erguiam-se a dezenas de metros como torres vivas. Os Lepidodendron, licopódios arbóreos, atingiam a altura monumental de 50 metros, os seus troncos marcados por padrões que lembravam a pele de um réptil. A atmosfera, por sua vez, estava saturada com um elixir invisível e potente. O oxigênio, que compunha até 35% do ar, um nível nunca antes visto. Este excesso de oxigênio alimentou uma explosão de gigantismo, especialmente entre os artrópodes. Nos céus não esvoaçavam libélulas, mas sim a meganeura, um predador aéreo com uma envergadura de asas de 70 centímetros, o tamanho de uma águia dos nossos dias. Pelo chão da floresta, entre a matéria vegetal em decomposição, serpenteava a Arthropleura, um miriápode couraçado que podia crescer até uns aterradores 2,5 metros de comprimento. Mas a maior conquista do Carbonífero não se media em metros ou quilos. Foi uma inovação biológica silenciosa e revolucionária. Surgiram os répteis. Os primeiros eram criaturas pequenas e discretas, mas traziam consigo uma arma secreta que lhes permitiria conquistar a terra firme. O ovo amniótico, protegido por uma casca resistente. Esta cápsula de vida autossuficiente libertou-os da tirania da água, permitindo-lhes reproduzirem-se em qualquer lugar. A partir deste ponto, o caminho da evolução bifurcou-se. Um grupo, os sinápsidas, daria origem, milhões de anos mais tarde, aos mamíferos. O outro, os diápsidas, seria a linhagem ancestral de lagartos, serpentes, crocodilos e, claro, dos dinossauros. Com o início do período Permiano, há 299 milhões de anos, os répteis tomaram o controle definitivo do planeta. E os mais bem-sucedidos eram, de longe, os sinápsidas, os chamados répteis mamiferoides. Parecia que o futuro lhes pertencia. No topo da cadeia alimentar estavam predadores formidáveis como os gorgonopsídeos, feras com caninos em forma de sabre e um peso que podia chegar aos 300 quilogramas. Entre os herbívoros, os mais numerosos eram os dicinodontes, criaturas bizarras que pareciam um cruzamento entre um réptil e um mamífero. O domínio dos sinápsidas era absoluto. Mas o destino, ou a geologia do planeta, tinha outros planos. Há 252 milhões de anos, a vida na Terra enfrentou o seu maior desafio. Ocorreu o evento de extinção em massa do Permiano-Triássico, um cataclismo de proporções inimagináveis. 96% de todas as espécies marinhas e 70% dos vertebrados terrestres desapareceram para sempre. A causa foi uma ferida aberta na crosta terrestre, no território da Sibéria moderna. Uma atividade vulcânica colossal, conhecida como os derrames da Sibéria, iniciou-se e persistiu por cerca de 1 milhão de anos. Lava incandescente cobriu uma área maior que a Europa Ocidental. Quantidades monstruosas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa foram expelidas para a atmosfera. A temperatura global subiu entre 10 a 15 graus Celsius. Os oceanos tornaram-se anóxicos, sufocando a vida marinha, enquanto chuvas ácidas envenenavam a terra e a água. Os ecossistemas colapsaram. As cadeias alimentares desintegraram-se. A extinção propagou-se em vagas, como peças de dominó a tombar numa cascata de destruição. A Terra transformou-se num deserto tóxico e escaldante. A recuperação foi dolorosamente lenta. A biosfera precisou de 10 milhões de anos para se recompor. Para colocar em perspectiva, toda a história da civilização humana, desde as primeiras cidades, tem apenas 10 mil anos. A recuperação do planeta demorou 1000 vezes mais. No entanto, a vida resistiu. Entre os sobreviventes estava o Listrosaurus, um sinápsida herbívoro. No grupo, os sinápsidas nunca recuperaram totalmente do golpe. A sua era de domínio tinha terminado. Foram os diápsidas que aproveitaram a oportunidade. No vazio de poder, eles evoluíram rapidamente, diversificando-se e ocupando os nichos ecológicos deixados vagos. Assim começou o período Triássico. A era dos dinossauros estava prestes a começar. 4.500 milhões de anos de história planetária.
De uma bola de magma incandescente a um mundo pronto para ser dominado por gigantes. A vida, nascida na água há mais de 3.500 milhões de anos, tinha sobrevivido a tudo. Micro-organismos inventaram a fotossíntese, mudando a própria composição da atmosfera. O planeta congelou, tornando-se uma bola de neve. E agora, reerguia-se das cinzas da maior extinção de todos os tempos. A história da vida não é uma linha reta, mas um ciclo de catástrofe e renascimento, onde cada fim é, inevitavelmente, o prelúdio de um novo começo. Das profundezas de um mundo aquático, uma revolução silenciosa tomou forma. A vida, antes uma coleção de células solitárias, ousou unir-se, dando origem aos primeiros organismos multicelulares. O palco estava montado para a explosão cambriana, uma irrupção de complexidade biológica sem precedentes, onde os oceanos fervilharam com um frenesi de novas formas. Desta forja aquática, a vida iniciou a sua mais audaciosa jornada, a conquista da terra firme. Vastas florestas teceram um manto verde sobre os continentes, e neste novo cenário surgiram os répteis. Entre eles, os répteis mamiferoides, que se tornaram os mestres indiscutíveis do mundo permiano. Contudo, o pulso do planeta estava prestes a quase parar. A grande extinção, o mais severo evento de desaparecimento em massa, varreu a Terra. Mais de 90% de todas as espécies foram apagadas da existência. Das cinzas desta provação, no entanto, uma nova era preparava-se para emergir. Um capítulo que seria dominado por gigantes. A história da vida é escrita não apenas pela sua criação, mas pela sua espantosa capacidade de resistir ao esquecimento, transformando cada fim num novo e impensável começo.